nos seus textos, é aquele que nos apresenta Jesus. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu dou formação bíblica, que o primeiro livro que eles devem pegar é o livro de Marcos. Por quê? Porque lá no início, nos é apresentado, e depois no final também, quem é Jesus? Vamos lembrar, uma palavrinha-chave. Quem é Jesus? Aí a gente pode acrescentar. Quem é Jesus para nós? Para Pedro, para seu Manuel, seu Antônio, Dona Benedita, Dona Maria. Quem é Jesus? Salvador. Exatamente. A gente só conhece Jesus se a gente procurar através da palavra de Deus. E também da Eucaristia que estamos celebrando. Porque a Eucaristia é o passo seguinte dos sacramentos, né? Primeiro é o batismo, mas aí a gente é criancinha, não vai para a missão, né? A maioria se batiza criança. Mas quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, a gente se sente alimentado. Vocês sabem muito bem, se a gente ficar sem comer uns dias, a gente fica fraco, não é verdade? Se a gente não come, não bebe água, a gente fica fraquinho. Então, o pão da vida, que é Jesus, ele é o alimento que fortalece para aquilo que Jesus diz aos discípulos. A palavra manifestar, não é manifestar demônio não, gente. Ele fala para os discípulos. Ele diz para eles, olha, ide, anunciai a boa nova, a boa notícia. Por que Jesus faz isso? Porque desde a Páscoa, quando ele ressuscitou, ele ficou conversando, caminhando, aparecendo aos discípulos, porque os discípulos estavam, morreu o mestre. Quem não lembra a passagem de Emaús? Quem não lembra os momentos? Tomé até falou assim, eu só acredito se eu meter o dedo lá na ferida, né? Não foi? Tomé não disse isso? E aí Jesus apareceu, entrou de porta adentro, né? Que eles estavam todos escondidos com medo, porque o mestre tinha morrido. Eles não acreditaram na parte seguinte da caminhada que tiveram com Jesus, não é? E aí Jesus agora disse, eu já ensinei, já disse o que é que tem que ser feito, eu preciso voltar para meu Pai, para estar ao lado dele. E de lá eu vou olhar vocês. Então, como comunidade de fé, vamos ver se eu digo certo, me corrijam, viu, irmãs? Madre Rossello, é isso o nome? Pronto. Então eu acho que eu decorei bem. Eu estava na dúvida se era Rossello ou Roselo, não é? Mas disse certo, viu, irmã Graça? Aí, a fundadora das irmãs é a mesma coisa. Ela é uma inspiração para que tenha jovens, tenham irmãs com experiência, que assumem a missão do ide, evangelizai, levai a boa notícia. A mesma coisa deve acontecer nesta comunidade. Escutar a palavra, escutar, participar dos encontros. Aqui deve ter encontro fora, as celebrações, onde vocês vão descobrir o que Marcos propõe para cada um de nós. Esse ano é o ano de Marcos. Quem é Jesus? Qual a importância dele para a nossa vida? Vocês estão prestando atenção? Se eu perguntar quem é Jesus, vocês sabem dizer, fora Pedro? E não vinha com o negócio que é o Salvador, não. Que isso Pedro já disse. Se eu perguntar, vocês sabem dizer quem é Jesus? É o Pai. É o Pai. É o Pai que está no céu. Perfeito, muito bem. Luana, né? Muito bem, Luana aí. Tá vendo? Tá sabendo mais que vocês. Viu? Vamos dar uma salva de palmas para elas, bora. E aí a gente tem que entender que essa proposta que o Evangelho de hoje nos faz é a proposta principal para sermos discípulos e missionários. A coisa mais bonita que eu vejo na igreja, assim que me entusiasma, é quando eu vejo as pessoas sendo discípulos e missionários. E se coloca, se lança, vai para águas mais profundas,
Não fica naquele negócio só de... É importante rezar. Eu não estou dizendo que não é, não. Mas também é importante a gente fazer como Santo Agostinho. Ora, labore. Ou seja, rezar e trabalhar. Caminhar juntos, como nos pede a igreja. A igreja está pedindo tanto isso para nós, não é? Está insistindo. Por quê? Porque muitas vezes nós nos tornamos individualistas da fé. E aí a gente esquece que nós somos uma igreja a caminho, uma igreja de irmãos, uma igreja onde a gente é acolhido, acolhe o outro. Por que é que vocês pensam que eu vim aqui mais cedo? Vocês sabem? Eu disse mais ou menos. Porque eu gosto de olhar o outro, falar com o outro. Porque senão eu venho rezar a missa e vou embora. Claro que uma boa parte aqui eu conheço, não é? Que está aqui nessa celebração. Mas isso é a coisa mais importante que tem. Porque o que a gente mais precisa na igreja hoje é aprender uma coisa chamada acolher. Acolher quem chega. Parece que nós temos que voltar para o jardim da infância para aprender, para não sermos cristãos automáticos. Eu chego, cada um vai para a sua função. Eu estava o tempo todo tentando lembrar o nome dele, que eu conheço ele, João Paulo. Não é? Aí eu não falei com ele, falei com todo mundo. Mas eu disse, eu tenho que lembrar, porque eu fiquei teimando. Até quando eu fui conversar com uma pessoa ali, aí eu voltei e disse, lembrei, eu acho que é João Paulo o nome dele. Não é? Que é uma pessoa que sempre colaborou na comunidade, tocando. Seja nos grupos, né, de jovens antigamente. Não é? E isso é bom, a gente vê que essa dinâmica continua. Está aqui servindo a esta comunidade que está no começo, muito bonita. Eu disse para a irmã, eita, por sinal eu dou uma sugestão. Convidem Dom Gabriel para celebrar se vocês derrubarem isso aqui. Viu? Ele vai ficar muito feliz em vir na comunidade. Porque quando eu levo